Salve, salve, galera! Está no ar mais um episódio do Corretor Cast. Sim, o episódio que fala a língua do corretor de seguros e do mercado de seguros em geral. Um pequeno detalhe, aqui não tem riscos excluídos. Aqui a cobertura é total. Tem cobertura de dicas? Tem. Tem coberturas de informações? Tem. Tem muita coisa. Então fica com a gente que teremos mais um episódio sensacional. E, aproveitando aqui, eu gostaria de pedir a palavra para os meus amigos, companheiros, como sempre. Fred, e aí, Fred, dá um oi para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Prazer estar de volta, alegria, sucesso lá do nosso primeiro episódio do podcast, né? Para mim é um sonho, já tinha comentado, eu sei que para vocês também, mas vou deixar vocês falarem aí, né, do sonho. Então, estou muito feliz e, olha, com uma expectativa para hoje aqui particularmente grande. Acho que a gente vai ter uns insights valiosos aí de um assunto que está em alta, de um assunto que rende, que merece render. Então, estou muito feliz, Will. Estou muito feliz de estar com vocês. É sempre um prazer com a nossa iniciativa aqui realizada. Feliz demais aqui. Que Andrezão, legal. e você? Como é que tá por aí? Ô, beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Mais uma vez a gente aqui no CorretorCast, trazendo um assunto sempre de maneira leve, de maneira simples, direto ao ponto, sem muito mimimi, né? E, Legal. poxa, isso aqui já estava na pauta, né, pra gente falar. Acho que vai ser um bate-papo aqui que vai, talvez, ser um dos primeiros do nosso mercado de seguros. Eu acho que ninguém fez isso até hoje. Então, eu estou muito feliz pela pauta de hoje, porque a gente tem aí mulheres incríveis para poder compartilhar suas histórias, é isso? Com certeza, André, exatamente. Então, já aproveitando a deixa do André Rezende, aqui quem vos fala é Hildebrando, Hildinho. Então, quem já me conhece aí, o episódio de hoje, gente, ele é um assunto muito legal, né? Como o André já andou adiantando. Não, mas para. Vamos pro patrocínio. Boa! Esse Bem episódio está sendo lembrado. patrocinado. É o Paga Pelo amor Nós. de Deus. Bem lembrado. Olha só, não é? Ó, Perfeito. cada um aqui recebeu um patrocínio, não é verdade? A gente tem que Com falar das empresas que certeza. estão patrocinando esse episódio maravilhoso. Exatamente. Este episódio está sendo patrocinado pela Rocha e Rocha Corretora de Seguros, pela BMX Corretora e pela Neres Corretora de Seguros. Demais! E aproveitando que estamos falando dessas corretoras especificamente, né? Nós temos pessoas sensacionais à frente dessas empresas, né? E eu costumo falar que são cases de sucesso e são mulheres empreendedoras. Então, o episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre o papel da mulher no mercado de seguros, como que é o desafio, as oportunidades, os detalhes que só elas conseguem enxergar, né? Que muitas vezes nós homens passamos despercebido. E aí, aproveitando, eu quero apresentá-las, né? Então, primeiramente, eu quero apresentar a Amanda Rocha, da Rocha e Rocha Corretora de Seguros. Tudo bem, Amanda? Olá, pessoal! Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, levar a nossa mensagem aí para a nossa categoria, para os nossos colegas corretores e corretoras de seguros. E queria agradecer o privilégio de poder compartilhar aqui esse fone com vocês, viu? Muito bom. Que legal, o prazer é todo nosso, né? Isso torna o episódio mais belo, isso torna o episódio mais amoroso, né? Não fica essa voz só do André, do Fred. Com certeza esse episódio Em relação brilha à mais. voz, olha, vai estar bem melhor que a minha, especialmente. Exatamente. E quem está com a gente aqui hoje também é a Elaine da BMX Corretora de Seguros. Tudo bem, Elaine? Oi, pessoal, tudo ótimo. Estou muito, muito feliz. Parabéns aí pela iniciativa. Achei demais. Nosso mercado ganhou muito, muito com tudo isso. Vai ser sucesso, certeza. Que legal. Obrigado, Elaine, pela participação. E também estamos com a Luciana da Neres Corretora de Seguros. E aí, Lu, tudo bem? Dá um oi para o pessoal. Boa noite. Não é noite, né? Tudo bem, pessoal? Como estão todos? Espero que bem nessa jornada nossa aí
de muitas tarefas que as mulheres têm, né? E a gente vai Verdade. disseminar um pouquinho esse assunto hoje aqui. Legal, obrigado, Lu, pela participação. E eu gostaria, né, de começar o nosso podcast falando de um assunto que isso eu acho que toda mulher enfrenta, independente do mercado que ela atue, seja o mercado de seguros ou qualquer outro mercado, algumas barreiras, alguns desafios, alguns obstáculos, seja por questões de preconceito, seja por questões de desafio mesmo. Então, eu queria começar até puxando a palavra com a Amanda, né? Amanda, o que você enfrentou de desafio no início da sua carreira como corretora de seguros? Olha, eu tive o desafio da idade. Eu comecei no mercado de seguros com 19 anos. Então, por ser menina e jovem, foram grandes os desafios de conseguir conquistar a confiança dos clientes. Ao longo do tempo, eu tive o desafio da jornada, por ser arrimo de família, cuidar dos meus pais. Então, eu tive que dividir a responsabilidade de cuidar de clientes com a responsabilidade de cuidar da família. E acredito que as minhas amigas também aí têm essa mesma percepção. E conforme os desafios foram acontecendo, eu fui aprendendo, amadurecendo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, para poder lidar e ter sucesso, porque eu comecei como corretora de seguros e quando dei por mim, eu era empreendedora. Olha, eu falei, que poxa, legal. peraí, até então eu vendia seguro, agora eu tenho uma empresa para tocar. Num país instável, economia que sobe e desce, sem caixa, com conhecimento, vontade e brilho no olho. E Que fazer legal. disso as coisas acontecerem e darem certo, né? Eu Que vejo, legal. no que a Amanda fala, um traço que é muito recorrente no nosso mercado, que é o corretor de seguros em si, né? Ele tem que ter uma veia empreendedora, ele é uma pessoa da linha de produção, né? Então, olha só, você que começou a carreira como corretora, né? Você já tem dois desafios, porque uma coisa é vender seguro, uma coisa é conhecer como são as engrenagens de venda de seguro, e outra coisa é administrar a sua empresa ou administrar essa atividade, né? Verdade, Fred. Eu acho que isso, né, já te faz forte de começo, porque você já sai com dois desafios aí, né? O Yudi fala tanto, né? A gente fala tanto dessa coisa, então são finanças, são vendas, é marketing, é TI. Você acaba fazendo tudo aquilo do dia para a noite, né? Tudo ali é sua responsabilidade. Acho isso muito legal, muito rico. Legal que o Fred apontou, e até puxando um gancho no que a Amanda comentou, né, que inevitavelmente, além da responsabilidade de tocar a empresa, tem a questão familiar, a questão do cuidado com a família. E aí eu quero até puxar para o bate-papo, né, a Luciana e a Elaine. A gente sabe que, além de corretoras, além de empreendedoras, também são mães. Então, como que é, né? Vou até puxar a Luciana aqui para bater um papo. Como que é esse desafio, Lu, de tocar a corretora de seguros, vender seguros, atender cliente, mas ao mesmo tempo cuidar de escola, cuidar de criança? A gente sabe que não é fácil, né? Porque a jornada ela não termina às 18 horas, ela continua depois do expediente. Como que é? Fala um pouco para a gente. É um super desafio, né? A gente precisa ter tudo, né, na ponta da língua, né? Todas as respostas, né? Inclusive para um cliente, para o filho, para a mãe. Então a gente tem que se dividir entre vários papéis, né? Então assim, todo mundo tem que ser atendido, né? Então e da mesma forma, com a mesma sintonia, né? E com o mesmo carisma. Então a gente se divide dessa forma, né? Tendo que atender a todos com o mesmo carisma. Excelente, né? Que legal, que legal. E até aproveitando então, né, eu sei que a Elaine, ela passou muito pela barreira entre o CLT e o empreendedorismo, outro assunto que a Amanda comentou, de você ter que cuidar do financeiro, ter que cuidar da corretora, da gestão, do comercial, vender.
e tudo isso muito novo. A Ilane tem uma história muito legal no mercado de seguros, muitos anos, já passou por grandes seguradoras, corretoras, e hoje é empreendedora, tem a própria corretora de seguros. E, Elaine, como que foi, então, essa transição? Como que foi largar o crachá, assumir a própria empresa? Eu sei que para vocês também não foi fácil no início, porque você teve que tocar a corretora sozinha no início, o Fred veio depois, né? Então, como que foi? Conta um pouco para a gente aí. Então, o meu desafio foi um pouquinho diferente, Will, assim, porque, na verdade, eu comecei no mercado de seguros com 16 anos, né, na época como estágio, e eu fiquei no mercado corporativo, aí passando comecei pela Martinelli Seguradora, depois fui para Inter Brasil, Aon, Itaú, e só em 2017, ou seja, 20 anos depois, eu decidi empreender. Que legal. E assim, o maior desafio veio com a gravidez, tá? Sinceramente, eu pensava em empreender, mas dava um frio tão grande, assim, na barriga, que quando chegava no final do mês, que chegava o meu olerite, com os meus benefícios, sinceramente, na hora eu falava, não é agora, não é para mim, ainda não tá na hora. Então, assim, sempre tinha essa coisa, sabe, do ainda não tá na hora, e o que me limitava, eu falo isso, assim, que eram os tickets, era salário todo mês, pingando ali. Olha isso! E aí, fica a dica, hein, para quem mexe com benefício. Gente, fica a dica. Que legal, aí, que legal. você sempre vai arrastando, né, essa ideia de empreender, assim. E é engraçado que o meu pai, ele foi muito empreendedor, né? Então, meu pai via eu indo para o mercado de trabalho e falava, mas, gente, você está ganhando X, você pode ganhar X ao cubo, assim. Sai dali, sai desse mundo, né? Desapega. E é muito doido. E aí, quando efetivamente... E para mim, o meu maior desafio mesmo foi realmente desapegar, acho que essa foi a palavra. E isso aconteceu na minha primeira gravidez. Eu tenho 2 filhos. O Murilo hoje vai fazer 7 anos, o Bento tem 3. E aí, quando o Murilo nasceu, tudo mudou. Então, assim, aquela pessoa, aquele mundo que eu construí perfeito, que eu falava, nossa, que legal, tô numa puta empresa, né? Tenho meus benefícios, tickets. Que legal. Aquilo desmoronou, assim. E aí, quando eu tive que voltar da minha licença, maternidade, que eu tive que deixar o meu filho pela primeira vez no colégio, na escolinha, às 7 da manhã, e eu peguei ele às 7 da noite, e que eu não via o meu filho quase acordado, aquilo, acho que quem é mãe, acho que isso é para matar, assim, qualquer um. Então, assim, Will, pra você ter uma noção, eu fiquei ainda 4 anos nessa vida de pegar o meu filho na escolinha às 7 e deixar às 7 da noite, e eu ia e voltava chorando, assim. Acho que quem me conhece, que vai ouvir esse podcast, vai lembrar, assim, porque eu devia ser uma pessoa muito chata, porque eu chegava chorando, eu ia embora chorando, e é muito triste, sabe, para quem é mãe, assim, eu não quis ser mãe para falar que eu sou mãe, sabe, eu quis ser mãe para participar, para ver os meus filhos crescer. E aí, quando eu vi que isso não estava acontecendo, que eu falei assim, mas pra que eu quero ser mãe, assim, eu tenho um puta salário, eu tenho um puta cargo, e, tipo, eu não vi o meu filho falar a primeira palavra, eu não vi o meu filho dar os primeiros passinhos, pra que eu quero ser mãe, assim, sabe? Então, foi ali que foi a grande guerra, assim, dentro de mim mesmo, porque, assim, a mulher, ela carrega isso também, né? Assim, pro homem, quando eu cheguei pro Fred, falei pro Fred, você vai ser pai, pra ele não mudou nada. Então, para a mulher, ele ficou feliz, falou, opa, vou trabalhar mais, vou trabalhar triplicado, mas para ele não mudou nada no trabalho, né? Então, assim, ele continuou lá com a vidinha da rotina dele. Agora, para mim, eu conquistei aquilo tudo, né? Eu passei por Martinelli, Inter Brasil, Aon, Itaú, Grupo Ultra. Então, assim, poxa, foi tão difícil conseguir conquistar tudo isso, sabe? Para eu chegar aqui, foi tão difícil, eu tive que provar tanta coisa. Quem é mulher sabe do que eu tô falando. E aí tem meu filho aqui, que eu só vejo ele X horas dos dias. Então, imagina isso na cabeça de uma mãe, né? Quem é mãe mesmo? Quem efetivamente quer ser mãe, né? Efetivamente se sente isso. Então, ficou uma loucura, assim, na minha cabeça. Mas foi quando eu decidi. Eu falei, não, eu vou abrir uma corretora. E, assim, o engraçado é que, assim, toda a minha jornada, né? Toda a minha jornada de trabalho, então, eu passei por seguradora, eu passei por corretora e eu passei pelo cliente, né? Olha, é mesmo. Então, eu falei, poxa, eu vi todo mundo aqui, né? Eu sei onde tem os gaps em cada lugarzinho, assim. Então, eu comecei a arquitetar, eu arquitetei, assim, gente, foi arquitetado. Eu desenhei a minha fuga do corporativo. Foi exatamente isso que eu fiz.
Então, assim, quando o meu Murilo tinha 4 anos, eu planejei o meu Bento, né? Mas ele chama Bento, que eu acho que ele foi abençoado, porque, assim, foi uma libertação no geral, assim, sabe? De verdade mesmo, gente. E aí eu falei, poxa, eu tô, né? Eu consigo a engrenagem dessas três coisas que eu já participei, que foi corretora, seguradora e cliente, eu entendo um pouquinho disso. Eu sei onde estão as dores disso. Por que não ser uma corretora para tentar sanar um pouquinho das dores disso tudo que eu passei? Sim, ligar as né? pontas, né? Ligar as pontas, entendeu? Fazer alguma coisa diferente e aí automaticamente, e sinceramente, gente, quando eu arquitetei esse plano, é óbvio que a gente quer dinheiro, né? Mas o que eu queria de verdade era ficar com os meus filhos. Eu queria, tipo, tomar café da manhã com eles, eu queria almoçar com eles, eu queria Olha, que legal. eu queria estar com eles, entendeu? Então, assim, quando eu arquitetei o plano, foi por eles, só por eles. E aí as coisas foram acontecendo, assim, foi muito, muito, muito bacana. Como o podcast é sem mimimi, quando ela fala assim, eu planejei o Bento, vou contar um segredo para vocês. Foi aquela coisa assim, eu não vou pedir demissão agora porque eu quero engravidar. Exato. Foi realmente arquitetado, né? Não, o planejamento. Mas olha, completamente. O Bento, ele vem disso, ele foi completamente arquitetado. A corretora, eu desenhei, assim, sabe? Quando ela ia abrir, como ela ia ser, que cara ela ia ser, qual o layout que ela ia ter. Agora eu vou engravidar e depois eu abro. Foi mais ou menos isso. Caramba, que legal. Olha, Elaine, eu achei muito legal esse teu testemunho, porque a gente dá aula para várias turmas, a gente dá aula no período da manhã, no período da noite. Então, a gente, às vezes, num bate-papo com alunos, o André, o Fred pode até corroborar o que eu vou falar, mas a gente, quando conversa com uma aluna que ela fala, olha, é isso que eu busco um pouco mais de qualidade de vida. Eu busco isso, eu busco um café da manhã com os meus filhos, eu busco um almoço com os meus filhos. A gente sabe que não é fácil, né, trocar todos esses benefícios, vale refeição, vale alimentação, férias remuneradas, 13º, FGTS, para de repente você falar, não tenho nada disso, eu tenho filhos, tem pessoas que dependem de mim e a empresa ela tem que dar certo. Não é assim, se der errado, eu começo tudo de novo. Não dá. Ela tem que... A parte boa disso, Will, é que você levanta com uma força, sabe? Eu falo para todo mundo, a primeira coisa que aconteceu depois que eu saí do corporativo e o primeiro dia que eu acordei na minha casa, que me marcou, foi o meu filho, ele ficava com a babá até determinado horário, a perua vinha aqui, pegava ele e levava ele para a escola. Isso dos 2 aninhos, ele ficou integral, depois a gente começou a fazer isso com ele, meio período, porque judiava muito a escolinha. E aí, a primeira coisa que me marcou, quando eu voltei, que eu né, pedi demissão, fiz a loucura lá toda, e voltei, e fiquei o primeiro dia na minha casa, foi quando meu filho, com 4 aninhos, olhou pra mim no café da manhã e falou, mamãe, você vai tomar café da manhã comigo? Eu não acredito nisso. Meu Deus. E pra ele foi a maior felicidade do mundo. Então isso, assim, não tem preço. Assim, impagável, né? Impagável. Olha, isso que você está falando é de uma importância tão grande, porque se tem alguma mãe, se tem alguma mulher ouvindo esse podcast agora, né, e às vezes numa situação parecida, mas ainda receosa, com medo, puxa, eu entro ou não para o mundo do empreendedorismo, eu monto minha corretora ou não, eu ainda estou ali com um pé dentro, um pé fora. Eu acho que é legal, porque isso que você está falando, você de maneira alguma falou que foi fácil. Fácil não foi mesmo. Nunca, jamais. Mas que eu tenho certeza que você em nenhum momento se arrepende da decisão que tomou, né? Jamais. Eu falo assim que nunca é muito tempo, né? Mas eu pretendo nunca mais voltar para o corporativo. Assim, nunca mais, gente. Que legal. E puxando o gancho do corporativo... Isso é unânime, né? Já queria perguntar para as 3, é unânime as 3? Muito. Com certeza. Eu quero até aproveitar esse gancho do corporativo, né? Que a Amanda também começou muito cedo nesse mercado, e a gente sabe que, infelizmente, a gente fala isso com um pesar muito grande, mas, infelizmente, ainda há uma questão do assédio nesse mercado, e não só nesse mercado, mas em outros mercados. Infelizmente, né, a gente tem que reforçar isso, infelizmente isso ainda acontece. Eu queria saber, isso já impactou vocês de alguma forma? Queria até bater um papo com a Amanda sobre isso. Sim, Will, na verdade, até só queria reforçar aí a questão da
flexibilidade que a nossa profissão tem em Olha, que poder legal. cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da casa, e trabalhar, ganhar dinheiro e ainda pagar as contas, planejar viagem de férias. Então, eu acho que quando eu escuto alguém dizer, mas eu tô grávida, tô sem trabalhar, o que eu faço? Na hora eu penso, gente, vem trabalhar com a gente, vem vender seguro. Eu Porque também. é perfeito. Trabalha comigo, trabalha com a gente. Que legal. É o cenário ideal. Você pode trabalhar da sua casa, você pode aproveitar com qualidade sua família, você ajuda outras pessoas e ainda é remunerado por isso. Não tem Olha, mercado que melhor, legal. desculpa. Não, e é por isso que vocês legal. foram escolhidas a dedo para falar, né? Para defender esse nosso mercado. Show de bola, obrigada. Ô, Will, você sabe que eu sou muito tímida, né? E eu só aceitei efetivamente falar sobre isso porque eu falei pro Fred, eu acho que tem tanta mulher, assim, que tá com as minhas dores lá do passado. Não tem Tem tanta gente que tá exatamente passando por o que eu passei. E eu preciso falar isso, sabe? Assim, Claro. E eu tava num cargo, gente, que era um cargo super bom, assim, ganhando super bem, sabe? Mesmo assim, eu abri mão de tudo isso e o que vale é um adendo só, tá, gente? Eu me planejei mesmo. Então, financeiramente, eu fiz a reserva de emergência, tá? Então, Que assim, legal. o Fred, ele falou, eu vou te bancar. Mas eu fiz uma reserva de emergência de 1 ano. O meu salário por 1 ano eu guardei. Eu guardei ele integralmente. Então, assim, não dá pra dar de louca, né? E falar, não, realmente quero ser mãe e vou... Não, arquiteta seu plano, bonitinho. E para arquitetar e para ter tranquilidade, guarda um dinheiro, faz uma reserva de emergência aí, pelo menos de 1 ano. 1 ano é para você ficar bem tranquilinha mesmo. Que se você não conseguir pegar nenhum cliente por 1 ano, que isso não vai acontecer, tá, gente? Não vai acontecer. Mas se você ficar por nenhum cliente, você tá lá com a sua grana lá para para você não ficar tão, assim, triste, tão angustiada por conta da troca que você fez, entendeu? Sim. Eu acho que é bem observado. Bem observado. Com certeza. Né? Planejamento é importante, é verdade. E eu quero puxar o gancho daquilo que a Amanda falou, né? Que, olha, vem vender seguro com a gente. É um ramo muito legal. Você consegue cuidar da família, cuidar da casa, ainda ganhar dinheiro. E aí, eu queria aproveitar esse gancho nisso que a Amanda falou. A gente sabe que existem alguns produtos que vocês têm mais empatia, ou eu estou errado? Tem produtos que vocês se identificam mais, têm uma afinidade maior. O que vocês acham? Eu vou começar aqui com a Luciana. E aí, Lu, o que você acha? Tem alguns produtos que vocês têm mais empatia, alguns produtos que vocês têm mais facilidade, familiaridade, até pelo fato de serem mães, de carregarem essa questão materna, essa questão do zelo. Você acha que tem isso mesmo? Sim, sim. Como dica, né, esse podcast pode iniciar como dica para as pessoas que estão iniciando, principalmente as mulheres, elas podem começar vendendo saúde, né, que a mulher ela é mais perceptível a isso, né, ela gosta mais de agendar as consultas, né, de cuidar da família, né, esse às vezes é um papel da mulher, né, de cuidado da família, né. Uhum. E esse pode ser um produto muito fácil para a gente poder vender, porque a gente conhece alguns hospitais, né? E é nesse início que uma pessoa vem procurar com a gente, né? Nossa, você vende plano de saúde, mas eu queria ser atendida em tal lugar, né? Dá para fazer isso, né? Então, eu acho que já é um bom início, né? Que legal, que bacana. E até agora, já que o podcast é sem mimimi, como o Fred diz, né? Vou confessar uma coisa para vocês, né? Eu pago o plano de saúde há muitos anos, né? Graças a Deus, sempre pagamos o plano de saúde, é uma coisa que a gente não abre mão, a gente se entende a importância disso. Mas, gente, muitos anos pagando o plano de saúde, eu nunca tinha feito um check-up, para você ver como nós homens somos relaxados. Aí a Luciana pegou o início desse ano, finalzinho do ano passado, acho, falou, eu vou agendar um check-up para você, você vai fazer tudo, um monte de exame. Eu falei, para quê? Não precisa. Mas até reforçando isso, né? Esse lado materno, esse zelo pela família. E então, eu acho que é o que ela falou, alguns hospitais que a gente, homem, conhece porque vê na tabela, mas a mulher não. Ela fala, não, eu conheço, eu já fui, o atendimento é assim, assim, assado. Ô, Will, você sabe que depois, né, que a gente mudou de vida e tudo, eu vi a Elaine marcando até limpeza de dente pra mim, cara. Olha, não foi diferente. Não, pode usar, que fique registrado. Cara, é muito desleixo. Não sei se é todo mundo assim. Mas eu não sabia mesmo, não tinha ideia. Eu tinha medo.
Eu tinha medo. Eu falava, para onde eu vou ligar? Vai ser igual o saque da Vivo, da Claro, para não criticar uma... Os caras vão me deixar pendurado nisso aí 50 minutos. Ela fala, para de ser louco. Você vai ligar no consultório, vai... Cara, era um mistério, assim. Eu acho que a mulher tem esse zelo, né? É diferente. Fala aí. Posso complementar aqui? É legal o Fred trazer isso, né? A gente se conectou aqui porque a Amanda fez isso comigo também, e ela fez uma outra coisa. Você vê como as mulheres, de fato, têm uma percepção muito apurada em relação a nós, homens, né? Teve uma viagem que a gente fez, eu, a Amanda e as minhas filhas, e na cabeça da Amanda, depois que eu fui entender, né? Dependendo do lugar que a gente ia, ela estava preocupada se teria hospitais bons na região. Olha. Nunca passou da minha cabeça, vou viajar para tal lugar, vocês falam assim, quero saber se tem hospital bom. E aí eu falei, tá louca? Ela, não, mas a gente tem que ver, pô, eu trabalho com risco, eu gerencio o risco, eu preciso saber se para onde a gente vai, se precisar de alguma coisa, se vai ter. Eu falei, cara, olha isso, né? Onde vai a capacidade da mulher, cara? Porque eu, honestamente, nunca parei para pensar nisso. Eu não sei vocês, meninos, mas eu, particularmente, não, de jeito nenhum. Nesse nível de detalhe, com esse cuidado, né? Acho que essa é a palavra. Quando a gente viaja, a única preocupação é se tem algum bom bar próximo, entendeu? Eu ia falar isso, viu? Fiquei com vergonha. Desculpa, gente, eu não sei se tem menores de 18 ouvindo o podcast, mas a gente possa tomar uma cerveja, não tem jeito. Sim. Mas outra coisa que eu acho muito legal, né? A gente que trabalha com saúde, inevitavelmente, às vezes, a gente vende saúde para pequenas empresas. E, às vezes, o plano de saúde, por mais que seja feito por um CNPJ, mas a gente sabe que é um plano familiar. Então, para o dono da empresa, para a esposa e filhos. E é interessante que quando você começa uma venda num plano de saúde, e às vezes quem quer saber do preço é o homem, né? O homem, ele fala, mas quanto vai custar isso? Mas aí a esposa, que também é dona do negócio, também é sócia dele, fala, não, mas vamos olhar os hospitais, vamos olhar os laboratórios, vamos olhar a rede de atendimento. Então, aí você fala, peraí, eu vou focar a venda desse lado, eu vou focar a venda no lado da mulher, porque eu decidi, está decidido. Boa. É verdade. É assim mesmo. E vale lembrar que quem compra para empresas são pessoas, né? Sim. Perfeito. As pessoas que estão ali representando o CNPJ, né? Então, legal. De certa forma, a gente continua vendendo para pessoas, né? Boa, eu acho que o que é legal do nosso gênero é que a gente tem uma capacidade de se colocar no lugar do outro e viver a história do outro de uma maneira assim, muito fácil. Não que o homem não tenha, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês têm também. Mas é que eu acho que é muito natural, é instintivo da mulher o cuidado, a maternidade. Eu acho que faz parte do nosso DNA, né? Eu tenho uma curiosidade, aproveitando esse gancho desse assunto, né? E aí eu vou cruzar com outro assunto que a gente falou, que é o lance do assédio, porque ao mesmo tempo que eu vejo mercados em que a interseção feminina ela vai ser aceita, bem-vinda e vai funcionar muito bem, eu vi outros mercados que de uma forma completamente cretina, ridícula, você tem um preconceito. Então, por exemplo, a gente mexe muito com transporte, a gente mexe bastante aqui, né, na corretora com transporte, a gente tem inúmeras contas de transportadores, e legal. Esse é um mercado que quando eu vejo a Elaine fazendo os atendimentos, eu vejo umas coisas ruins, negativas, né? Do transportador ali meio... Mas, peraí, não, você sabe fazer isso aqui? Eu tô falando de averbar, eu tô falando de CTE, eu tô falando de emissão de... É você que faz isso? Chama quem faz isso para mim, por favor, eu quero falar com a pessoa. Absurdo. A gente vê umas coisas assim. E na linha do assédio, eu vou deixar a Elaine falar, ela me contou coisas terríveis, porque ela trabalhou num grupo que cuidava de petróleo, energia, né? Acho que sempre vai ter, viu, gente? Acho que isso a gente acho que vai levar ainda. Mercado, assim. Acho que vai levar bastante tempo ainda. Acho que cabe a gente, com jogo de cintura, né, saber lidar. Mas eu tive situações, tanto quando eu estava lá no corporativo, né, que eu estava no cliente, enfim, a gente ia fazia bastante inspeção de risco, quem é da área sabe, e aí inspeção de risco geralmente vai bastante engenheiro, né, e vai junto lá com o pessoal da seguradora e tal. E aí quando eu chegava no salto, maquiada, né, mulher, e aí você já via do tipo, não vem nenhum engenheiro, né? Então tinha a pergunta, assim, então, assim, acho que isso é o que eu
que eu sempre comento, assim, a gente sempre vai estar travando uma batalha. Acho que a gente nasce Verdade. travando a batalha e a gente vai morrer travando uma batalha. Com Graças a certeza. Deus, eu acho que as coisas estão mudando bastante. Mas eu acho que essa batalha a gente tem ainda. Eu acho que a gente não pode desanimar por isso, sabe? Ou se vitimizar por isso. Sim. Eu acho que a gente tem que seguir mesmo, mas eu tive situações, imagina, se eu for contar aqui, vocês desacreditam, assim. E eu falo para vocês das empresas que eu trabalhei aqui, são, né, acho que nomes bem conhecidos, e aí eu não estou falando de empresa de fundo de quintal, né? Tô falando de empresas grandes, mas a gente teve situações em que teve o assédio, teve o preconceito, sim. E aí, o preconceito, às vezes o pessoal fala, mas como assim preconceito? Mas o preconceito, assim, de eu ser uma profissional e eu tô ali, sabe? Você tem que me respeitar como profissional. E não tenho respeito, assim, como profissional, do tipo, mas como assim, você? Né? Então, assim, o pessoal fala, mas como assim? Só porque ele falou isso? Não, sim, porque ele falou isso, né? Eu acho que é esse tipo de respeito que a gente tem que ter. Então, teve sim. Que nem o Fred falou, essa conta que a gente tem foi um projeto que eu trouxe para a corretora, e aí é muito engraçado, porque toda vez, às vezes eu pego o meu celular particular, né, e aí eu mando, às vezes é um boleto que a pessoa me pede, tipo, no final de semana, poxa, só do boleto, você manda o boleto que venceu, aí eu mando, às vezes mando do meu particular, mesmo que tá ali rapidinho e tal, eu entro, Sim. acesso, e aí o cara vê lá a foto do WhatsApp e começa, sabe? Então, né? Você manda um boleto, são 8 horas. Fica com aquela conversinha marota, aquela conversinha mole, exatamente, né? Ou seja, todos os boletos ela Elaine, aí manda. tem que ter jogo de cintura, né? Eu acho que é um dos pontos fortes que a gente tem, né? O jogo de cintura para conseguir sair da situação sem ofender ninguém, mesmo que a gente se sinta ofendida. Exato. Mas tem situações no mercado, até puxando o gancho aí da resposta da Elaine, que são constrangedoras. Eu também passei por situações em que executivo de seguradora recebe negativas e aí inventa história, expõe a mulher de uma maneira que é ridícula. E eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo e se conecta com isso, né? Porque fala, poxa, passei por isso semana passada. Aí passei por isso hoje, recebi uma mensagem, uma cantada, às vezes de um colaborador da sua empresa, às vezes é de um cliente. E você fala, poxa, para comprar de mim porque eu sou bonita e legal, não precisa. Compra de mim porque eu sou competente, porque eu estudei para isso, porque eu me dediquei para te apresentar uma solução boa para ajudar você, a sua empresa, o seu negócio. Eu acho o nosso mercado, gente, muito masculino ainda. Ele é muito, muito, muito masculino. Tanto é que quando você pega a mulherada no comercial. Você não pega, assim, você até tem, né, bastante mulher, tal, na subscrição, no técnico e tal, mas você vê que a maioria da mulherada tá no comercial. Por quê? Porque a mulher é bonita, né, tem aquela coisa, vamos vender, né. Então, assim, eu acho o nosso mercado ainda muito, muito, muito masculino. Tem muito ainda inclusive, legal a Elaine ter falado isso, e a gente teve uma experiência ano passado no Congresso dos Corretores Seguros, lá que aconteceu em Costa do Sauípe. Todos os palestrantes, sem exagerar, gente, tinha uma mulher. Sabe qual foi a única mulher que palestrou? A superintendente da Suzano. Olha só. Foi a única. E, aliás, né, vamos fazer um adendo. Que, aliás, e foi a única. Aliás, que mulher. Todos os painéis, todos, 100% homem. E na hora que eu fui palestrar, eu até comentei, eu falei, gente, mulheres, tinha 3 mil corretores lá, eu falei, mulheres, há vagas. Vamos deixar esse mercado que é tão masculino, né? Há vagas. Né? E os homens também têm essa humildade e essa hombridade de falar assim, cara, tem mulher, na minha opinião, eu falo porque eu me desenvolvi muito no mercado de seguros, muito por conta das mulheres líderes que eu tive. Olha. Eu tive, acho que um chefe homem direto, todo o restante foi mulher, e ainda bem, eu agradeço por isso, porque foram elas que me ajudaram a moldar a minha carreira, o profissional que eu sou, porque a mulher, no final do dia, na minha opinião, é muito melhor que o homem. Eu tenho muito isso para mim, em vários aspectos. A mulher tem um poder de liderança, de percepção, de poder trazer algo novo, e eu confesso que eu torço para que o mercado de seguros dê essa virada, sabe? De tirar um pouco essa galera muito masculino, dar uma equilibrada e as mulheres começarem a aparecer de fato, né? Porque precisa disso, né? Precisa. E olha, André,
A gente que dá aula há muitos anos, eu acho que se tem uma notícia boa que a gente pode levar para esse público, é que a mulherada está entrando no mercado de seguros. Entendeu? Uhul! Comemorem, isso é um motivo. Por quê? Porque, olha, que show! Ó, eu dou aula no mercado de seguros há 10 anos, né? Vão para 11 anos. E eu lembro das primeiras turmas de formação de corretores de seguros, cara, parecia uma turma de engenharia. Você entendeu? Você tinha 90% homem, 10% mulher em sala de aula. Aí hoje você já chega em turmas em que você já vê mais mulheres do que homens. Então, isso é muito legal, isso é sensacional. Por quê? Porque mostra e corrobora tudo isso que vocês estão falando. A mulher, ela percebeu que é um mercado que tem campo para atuação, dá para trabalhar, dá para explorar. Tem produtos que os homens não têm afinidade para vender como as mulheres têm. Eu até queria tocar num ponto que, agora falando um pouco sobre características, né, do sexo oposto, eu acho que as mulheres, elas têm algo que nós nunca teremos, ou pelo menos eu percebo que boa parte dos homens não tem, que é a questão de se apegar a detalhes. Ou seja, as mulheres são detalhistas. Então, às vezes, a mulher vai numa reunião, ela vai lá vender, por exemplo, uma frota, vender um consórcio, vender um saúde, mas ela presta atenção ali num porta-retrato que está na mesa do cliente, ela vê que ele tem filhos, ela já começa a entender o cenário como um todo. O que vocês acham, meninas? É isso mesmo ou eu estou viajando? É verdade. Eu posso aí dar uma breve opinião de que eu acho, tá, pela minha experiência, que a mulher, o gênero feminino em si, ele tem um nível de dinamismo muito forte. Porque a mulher, ela sai de casa, ela pensa em fazer a unha, ela pensa na janta, ela pensa na festa surpresa do marido, ela pensa na casa, em pagar a empregada, em vender seguro, e no funcionário, e enfim, é uma roda gigante, assim, cheia de cadeirinha que você tem que organizar e deixar tudo funcionando muito bem, né? E ter esse nível de percepção, uma visita, uma negociação de condição com seguradora, uma reunião com a equipe. E eu acho o homem muito objetivo. O homem, ele é assim, aquele cara, o cara é focado, Prático, né? Ele é prático. Tem que fazer isso, pronto, acabou. Ele estava falando da reunião, né, Amanda? Não sei se você concorda, mas o detalhe, né? Dependendo do detalhe que a gente vê na sala, a gente conduz a nossa reunião ali, né? Claro que para fechar o negócio. O homem não, ele entra ali falando, eu vou fechar. Então ele não tá os detalhes. Ele não tem uma foto do filho, tem um terço. Então, quer dizer, o detalhe da sala mostra muito o que daquela pessoa que você vai tentar convencer, né? Que você vai tentar vender. Aonde eu vou pegar, né? Onde eu vou pegar o ponto, não o ponto fraco, mas aonde eu vou conseguir criar conexão com aquela pessoa. É isso mesmo. Eu tenho uma curiosidade. Vocês já fizeram reuniões juntos? Porque a gente fez algumas e direto eu ouço assim, ó. Para de falar. Opa! Não, aquele chutinho no pé, sabe? É hora de ficar quieto, Olha, posso confessar uma coisa para vocês, né? Nós somos especialistas em seguro-fiança e a gente visita muito imobiliária, né? Então, a maioria das visitas, quando dá, a gente vai juntos, né? Na imobiliária. E aí vai muito nisso que a Amanda falou. Eu já chego lá muito prático, o que vocês precisam, A, B, C, e aí a Luciana já me dá umas cutucadas. Geralmente a imobiliária é uma mulher, né? É uma dona, né? E exato, verdade. Coisas, ela quer puxar outros assuntos, né? Então, assim, o Júnior já quer sair correndo. Vamos para a próxima. Não, calma. Não, e aí detalhe, né? Eu acho que assim... Gente, eu sou de exatas, É verdade, né? Complementando, né? Mas desculpa, Elaine. Não, eu ia falar assim, eu ia complementar o que a Lu disse, né? Que assim, ainda quando é mulher, e aí, quando eu imagino quando vocês também, meninas,
quando vocês vão, assim. Então a gente fala de tudo, né? Primeiro, para depois. Então, agora vamos falar do André. Por que eu vim aqui? Tem então, vários assuntos isso é antes muito gostoso, eu acho. Eu acho que a gente cria né, uma intimidade com a pessoa e deixa todo mundo fica muito à vontade. Vira amiga, né, Elaine? Vira amiga, exatamente. Mas eu tenho muita cliente amiga, gente. É muito louco. Eu também. Eu tenho muita cliente amiga. E isso é muito legal. Olha, isso é muito legal mesmo. Tem um estudo, tem uma base científica, um estudo que diz o seguinte, que o homem, ele investe em torno aí de 1 a 2 minutos para quebrar o gelo. A mulher dizem que é 50 minutos, só para quebrar o gelo. Para negociar. André, é Harvard, né? Mas olha, a gente fecha negócio, né, pessoal? A gente fecha, isso que é importante. Mas você disse que tem olha, a gente fecha negócio e ainda ganha uma amiga. Isso que é legal. Verdade. Eu preciso falar. Eu faço reuniões com o André e com a nossa equipe e apesar dele ser muito prático, ele tem uma capacidade de empatia muito acima da curva. Uhum. Só que a diferença é que ele consegue levar a mensagem em 5 minutos, eu demoro 1 hora. A pequena diferença. Mas no final dá tudo certo, é isso que importa. Mas eu acho que isso é uma característica sensacional. Por quê? Porque às vezes, e eu falo isso até agora, falando para todos os corretores, não só para mulheres, o pós-venda, a visita ao cliente, o bate-papo. Às vezes o cliente, ele não quer só ouvir falar de produto, ele quer uma visita, ele quer dividir um café, ele quer bater um papo. Então, o André falou uma coisa muito legal, pessoas precisam de pessoas. Então, às vezes, o homem ele é muito prático. Ele vai lá por quê? Porque ele está querendo fechar uma venda, ele passa no cliente para ver se ele está precisando de alguma coisa, mas, às vezes, o cliente... Você também pode passar no cliente para falar, só vim tomar um café contigo, eu só vim bater um papo. Will, eu vou além, viu? Eu vou além. Ó, a gente tem casos aqui na corretora, por exemplo, principalmente o pessoal, assim, mais senhora, assim, né? Quando a gente faz uma ligação, sabe? Do tipo, e aí, tudo bem? Tal. Essa ligação, ela dura muito mais de quando eu fechei o seguro com ela, entendeu? E aí ela me conta sobre... E aí, no mundo em que a tecnologia tá tão, né, acima de tudo, e tudo é por e-mail, tudo é tão frio, quando você pega o telefone, a gente liga para alguém, e aí eu tô falando, a gente vai para alto, né? Que eu acho que deve ter bastante... acredito que muita gente que tá ouvindo aí a gente também, e você pega esse pessoal né, que é mais senhora, assim, se ele faz uma ligação, vocês não têm noção, vocês... a felicidade que esse povo fica, sabe? Que você Olha, sente. Que legal. Você sente. E, gente, sem brincadeira, a gente faz isso e a gente fica pelo menos de 25, não, no mínimo 25 minutos com essa pessoa. Falando de tudo, de tudo. O detalhe se ela tá bem, por exemplo, tem casos que quando tem um sinistro, que eu recebo lá o aviso, né? Que a seguradora me fala, olha, tal pessoa notificou sábado lá que precisou do guincho 24 horas. Então, a gente tem aqui, a gente tem como padrão, exatamente. A gente liga para a pessoa, fala, tá tudo bem, né? Eu vi que você fez um guincho. E aí, gente, vocês não têm noção do quanto essa pessoa fica feliz. E eu falei de senhorinha, assim, mas isso é geral, tá, gente? Até para um adolescente que fechou. É muito legal, assim. E eu acho que essa conversa, e por fim, até a gente fica eu fico tão bem, assim, sabe? Eu falo, cara, que legal, assim, que bacana. Eu me senti tão bem, a pessoa me convidou para ir jantar na casa dela, tipo, sabe? Olha, que legal. Então, isso é muito legal, gente. Isso eu acho que vale para uma dica. É uma dica, né? Legal, bacana. Claro que para todo mundo fazer. E não é restrito, óbvio, que aqui a gente está generalizando coisas para ficar mais no assunto, para ficar mais fácil de falar. É óbvio que você tem comportamentos diferentes em homens e em mulheres, né? A ideia é que a gente fale com todo mundo. Sim. Mas é que esse lado do cuidado, né? Enquanto o homem tem um lado de proteção, eu acho, a mulher aguçado, e a mulher tem um lado de cuidado aguçado, esse lado aplicado em vendas é muito legal. E claro que dá para o homem fazer isso, é só ele estar atento com isso. O que eu acho legal é que isso é natural na mulher. Né? Em todas, Fred? Não sei, mas pelo menos na maioria das que me cercam me parece natural. É o que eu falei do dentista, né? É muito louco. Ela agendou. Sabe quando eu faria isso por alguém? Eu não fazia por mim. E não é proposital, é porque eu não lembro. Então eu acho que tem homens tem homens que têm essas características, isso não é generalizado, mas não dá para negar que tem algumas competências ali que no universo feminino da mulher
elas são mais aguçadas. E isso na venda, indiscutivelmente, para mim, tá? É muito legal. Cuidado na venda, cuidar do cliente é a chave. Isso é a chave, é o diferencial, né? São pessoas, né, gente? Ainda são pessoas, Verdade. né, que a gente está lidando. Então, E eu acho que o cuidado é importante. isso que, depois que a gente começou a trabalhar juntos, e acho que eu meio que o Will foi picado por esse, né, por essa coisa de levar a palavra lá no cliente, né, de fazer a visita com o cliente, e né, agora eu estou indo também, né, para aprender mais sobre, né, os produtos, né, então, assim, essa picadinha dele, assim, vou ajudar também, né, ele foi picado também, porque ele chega agora né, nas instituições, né, na imobiliária, nas empresas, e já começa a dar dicas, assim, não, peraí, você está fazendo errado, vamos lá, eu vou te dar uma dica aqui para você abrir uma conta no banco digital, você não vai pagar uma taxa, e aí você... Contagia, né? Acaba contagiando. Contagia, porque agora, assim, ele tem essa visão, assim, não, vamos lá no cliente, né, e assim, não é só do produto que a gente vai falar, não é só vender. Você tem um cuidado, né, no todo, eu acho. Isso que é bacana, né? Isso, ele vai e ele começa a dar dicas e quer impulsionar, né, o cliente também. Não, vamos impulsionar aí, você pode vender mais se você fizer assim. Então, assim, ele já tomou isso como para ele também, né, de não, vou lá e vou cuidar dele também, né. E o que eu acho muito legal nisso, né, mais uma particularidade nossa, que mudou muito no escritório depois que a Luciana assumiu, né, algumas tarefas e passou a cuidar de algumas áreas da corretora. Eu acho que esse pós-venda melhorou demais. Então, hoje ela faz algumas coisas que eu confesso que eu não teria essas ideias, não teria implantado algumas ideias. Então, às vezes, uma carta de boas-vindas aos novos segurados, uma ligação. Então, são muitas coisas bacanas que, assim, a gente ou fica muito no piloto automático e esquece desses pequenos, mas importantes detalhes, e que eu acho que vocês, mulheres, conseguem enxergar isso com uma clareza muito, muito grande. E que, às vezes, a gente fala, nossa, mas será que isso é mesmo necessário? Será que precisa disso? E aí vocês falam, claro que precisa, vamos colocar em prática, vamos fazer. E aí você fala, tá bom, então faz. Aí você vai vendo o resultado, você fala, e não é que ela estava certa? Isso é muito legal. Isso é muito legal. É gratificante, né, Will? Acho que a palavra é gratidão. É gratificante, né? É gratificante. Feliz, né? Perfeito. E agora, a gente falou muito de produto, a gente falou dessa jornada, e com relação a tipos de clientes, vocês acreditam que, às vezes, tem tipos de clientes que se identificam mais com atendimento feminino, gostam mais de ser atendido por mulheres? A gente sabe que tem segmentos, por exemplo, grandes salões de cabeleireiro, salões de estética. Vocês acham que, dependendo do tipo de cliente, ele até se sente mais confortável em ser atendido por uma mulher? O que vocês acham? Amanda? Aqui a gente... desculpa. Desculpa, não, pode falar, Elaine, por favor. Não, eu ia dizer que aqui eu ia falar exatamente isso, aqui a gente sente isso, é muito doido, assim. Tem alguns tipos de cliente que, quando o Fred fala, você vê que flui. Quando eu pego por algum motivo muito pequeno, que eu pego por conta de processo, sabe? Não tô dizendo nem não é nem na venda, isso já é cliente da casa mesmo, e que eu pego, dá uma travada. E o contrário também, ele existe. Então, aqui, pela BMX, eu posso dizer, Will, que aqui existe sim. Sim, legal. Né? E vocês, Amanda? E pela Rocha também eu concordo com a opinião da Elaine. Eu vejo muito na questão de liderança de equipe, junto com o André, exato. E até em negociação com seguradora, aí é o outro lado, né? A outra parte do círculo. Sim. Quando ele está à frente da situação, é de um jeito. Se eu tô à frente, parece que embarga. Sim. Parece que dificulta. Aí quando ele pega para tocar, as coisas saem mais rápido. Mas com o cliente, muitas vezes eu sinto que por ser mulher, eu consigo a conquista mais fácil. Que legal. E pela capacidade de empatia, identificação de história, né? Então, eu acho que tem essa diferença, sim. Legal, vocês fazem aquele bate-a-sopra, né?
Ah, é. Bate outra sopra, depois Aqui reveza. vem, aqui. É mais ou menos isso. Ô, Amanda, você tocou num ponto também bacana, né? A gente falou muito da relação cliente, da relação corretora. E quando a gente olha para as seguradoras, né? Como que vocês conseguem perceber um atendimento diferenciado de umas seguradoras para outra? Claro que a gente não vai entrar em detalhes, não vamos citar nomes, mas vocês percebem que, às vezes, quando vocês ligam para uma seguradora, olha, eu sou a Elaine da BMX Corretora, eu sou a Amanda da Rocha & Rocha Corretora, eu sou a Luciana da Neres Corretora. Então, quando vocês ligam para uma seguradora e se identificam como donas da corretora, e mesmo assim eles não conseguem, de certa forma, te dar um atendimento legal, vocês percebem isso por parte das seguradoras? Eu percebo, Will. Eu percebo sim. Muitas vezes em tratativas comerciais, porque tem vários perfis de pessoas, né? Independente da posição que elas ocupam, se clientes, se gerentes comerciais, superintendentes, enfim. E a gente também tem nosso próprio perfil, a gente tem a nossa identidade, que nem sempre vai conectar com o outro, mas por ser da área comercial, a gente tenta se adaptar ao perfil da outra pessoa, para a gente poder estabelecer ali rapport e dar sequência, né? Mas em seguradora mesmo, tem muitas vezes que, dependendo do produto que eu estou tratando, eu sinto certa dificuldade por ser mulher. Mas também, quando eu esbarro com outras mulheres na profissão, facilita. Porém, legal. quando é algum assunto que eu preciso me impor, me posicionar de uma maneira mais firme, o André consegue tocar de uma maneira muito, muito mais rápida do que eu. Porque a força que ele tem como palavra, como posicionamento, é muito maior do que a minha. Isso, na verdade, então, eu acho que talvez por ser um mercado... É triste, porque por ser um mercado que a sua maioria é do gênero masculino, é um mercado mais velho, parece que a gente não tem o mesmo respeito que o sexo masculino tem. Nem por isso a gente desiste, né? Claro que não vai pelo amor, vai pela dor. Só que eu sinto que tem diferença, sim. E vocês acham, tá? Agora falando um pouco sobre colaboradores, um pouco sobre funcionários, vocês acham que vocês, mulheres, quando precisam lidar com o funcionário homem é de um jeito, lidar com a funcionária mulher é de outro jeito? Vamos falar um pouco disso também, né? Não tem jeito. Vai lá, Amanda. Eu sei que você é expert nessa área aí. Olha, o André, ele trouxe equilíbrio para minha vida, né? Porque era antes André e pós André. Antes André, a Amanda jamais trabalharia com homem. Eu tive o preconceito. Mas sabe por quê? Eu vou te contar. Por ter sofrido preconceito de que porque mulher é bonita, porque mulher é isso, porque mulher é arrumada, mulher é aquilo, eu criei o meu próprio preconceito em não trabalhar com homens, porque eu falei, eu quero que a pessoa me respeite, eu quero poder virar para uma pessoa e falar, bom dia, você está bem? Sem ela pensar que eu quero jantar com ela. Então, por conta disso, eu tive problemas em trabalhar com homem. E aí eu sempre tive funcionárias. E por atender rede bancária, a gente lida com muita gente, né? Não só cliente, mas com gerente, estrutura gerencial de banco e tudo mais. Eu sempre gostei de mulher, porque eu pensei, uma mulher não vai me chamar para jantar. Tá tudo bem. Eu posso desenvolver meu trabalho, eu posso ser reconhecida porque eu estudei, porque eu me dediquei, porque eu passei madrugadas em claro lendo condições gerais. Que legal. E quando o André chegou, eu não sentia vontade por ter sofrido assédio. Quando o André chegou, ele falou, Amanda, você tá errada, você tem que ter um ponto de equilíbrio, porque o gênero masculino tem uma outra veia, que ele vai trazer um contraponto que vai ser importante para a equipe, vai ser importante na relação com o cliente, na relação com a seguradora. E aí ele começou a introduzir... Você sabe que aqui na BMX aconteceu o contrário, eu acho. A Elaine, pra você ter ideia, ela é comissária de avaria, por exemplo, né? Então, meu é uma coisa Deus, olha isso. Né? Caraca, meu! Eu ia falar. A Elaine usa coturno. Ela tem que pôr um uniforme diferente, né? Ela me bate. E eu era gerente jurídico, né? E eu cuidava muito da parte corporativa.
E a parte corporativa passa muito por contratos, né? Um assunto muito recorrente. E, na minha opinião, ou na minha experiência, não vou falar opinião não, pelo menos na minha experiência, as melhores profissionais que eu tive foram mulheres. Elas iam muito melhor quando o assunto era o contrato, a atenção, o relacionamento interno com o cliente interno, enfim. Então, eu tive só equipe de mulheres. Eu tive um homem na minha equipe por 10 anos, né? Então, a gente fez, Amanda, exatamente o contraponto que vocês tiveram, mas na via contrária. A Elaine sempre falava, vamos procurar um cara, homem é mais prático. Eu falo palavrão pra cacete. Não, exatamente, mas o meu foi o contrário, porque o que acontece? Imagina vocês que eu sempre trabalhei em departamento de sinistro, eu fiz comissária de alvenaria. Ou seja, público masculino em massa. Totalmente masculino. 100%. Gente, só tinha eu e mais uma, às vezes. Isso quando no Itaú, o departamento era gigante, sinistro, e só tinha eu de menina. Eu não tinha uma mesma menina, mas assim, era enorme o departamento, e só tinha eu e mais uma. Eu falo muito palavrão. E eu falei pro Fred, a gente vai trazer uma menina pra cá, eu falo muito palavrão. A gente vai ficar... Horrorizada. Tadinha, né? Vai traumatizar, tadinha. E eu falava pra ele, pô, a menina tem que ter um monte de mimimi, sabe? Tem que falar tudo certo. É assim mesmo. Tem que falar certinho, que saco. Eu vou mandar ela tomar, né? Não sei o que lá. Eu falei, calma, mãe, calma. Falei, não, quero menino. Vamos pegar menino aqui. Então, mas olha só como... Agora a Amanda falando... olha como as coisas... a gente traz uns ganchos, né, cara? Que absurdo isso. E como é estereotipado mesmo, né? Porque Que isso legal. tudo é porque a minha carreira, entendeu? Tipo, trouxe isso. E eu tava lá com os meninos, eu podia falar... Quem falou que eu não posso falar palavrão, entendeu? Com menina também? Quem disse que menina também não vai, de repente, né? E é muito doido Ficar isso, com assim. isso, né? É muito doido. Mas é muito legal esse bate-papo, assim, né? Porque a gente fala, caraca, meu... Meninas, olha... Gostou. Meninas, sensacional. Meu Deus, olha, é surpreendente, porque vocês estão tocando em pontos que talvez se a gente fosse tentar catalogar isso, a gente não conseguiria, mas num bate-papo vai fluindo, a gente vai lembrando de situações e que mostra muito o dia a dia, e essa é a nossa proposta do podcast, né? Sempre foi trazer a verdade nua e crua, sabe? A gente sempre pautou, desde que a gente teve a ideia de montar o podcast, foi isso. A gente vai falar o que os livros não falam. Então, o que vocês estão falando, gente, é sensacional. Faculdade nenhuma vai ensinar isso. Então, a pessoa pode passar 4 anos num curso de administração que ela não vai saber administrar uma empresa como vocês estão falando. Verdade. Então, isso Verdade, Will. é muito legal, que bacana. Bom, agora é o seguinte, né? Eu sei que parece que não, mas a gente já está se aproximando do final desse episódio. E... Olha, tem tanta coisa para falar. Pois é, mas vocês são sempre bem-vindas no nosso podcast. A gente vai trazer mais para frente outros produtos que a gente quer muito a participação de vocês também, até para trazer essa visão que a gente muitas vezes não consegue enxergar, né? E aí eu quero propor um desafio para vocês três. Eu gostaria que a gente encerrasse, que vocês dessem uma mensagem para as mulheres que estão pensando em empreender, pensando em entrar no mercado de seguros, pensando em mudar de ares, num momento como esse, todo mundo em quarentena, repensando algumas coisas, querendo sair outra pessoa desse confinamento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui com a Luciana. Lu, se você tivesse que dar uma mensagem para uma mulher hoje que está, às vezes, indecisa em tudo isso que a gente falou, o que você poderia passar para ela de positivo, de encorajador? Que tipo de mensagem você poderia passar? Eu acho que, assim, a pessoa, por mais nova que ela seja, né, que esteja entrando nesse mercado, por mais nova que ela seja, tem muitas coisas que só a maturidade vai trazer, né? E o medo de errar, todo mundo vai passar por isso, né? Então, assim, você só vai errar se você tiver a oportunidade de acertar, né? Então, eu acho que, assim, a maturidade vem, as primeiras vendas virão, e você vai ter dúvidas, e você tem que o quê? Buscar lugares que você tenha que, né, buscar soluções, buscar respostas, né? Legal. Então, se apegue a um professor, né, a um gestor, se apegue a alguma pessoa que entenda, né? Cursos, né, se apegue a alguma pessoa que entenda, e
mete as caras, né? Vai lá que você vai conseguir, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Vai lá que vai dar tudo certo. Legal, muito bom. Inclusive, a gente sabe, né, que as seguradoras hoje elas estão muito receptivas até aos novos entrantes, aos novos players. Então, as seguradoras falam, puxa, você não conhece do produto? Vem cá, a gente vai fazer uma mesa, uma rodada de negócios, a gente vai fazer treinamentos. Então, e eu gostei muito dessa palavra, maturidade. Eu costumo dizer um ditado muito legal que fala assim, né? Os anos sabem de coisas que os dias nunca saberão. Então, não adianta. Tem certas coisas que exigem tempo, exigem maturidade, exigem experiência. E isso vem com o tempo, não adianta. Eu tenho certeza que a Amanda, de 19 anos, que começou com seguros lá atrás, era uma pessoa, hoje a Amanda é outra. Então, aproveitar o gancho. Amanda, que recado você poderia dar para quem vai entrar nesse mercado, está em dúvida, ou quem está lá numa seguradora, num banco, e fala, meu Deus, esse isolamento está me deixando maluco. Fala aí. Verdade, viu? Sabe que é muito, muito verdadeiro sua colocação aí, viu? Adorei. Gente, vou ser muito honesta com vocês. Assim como muitas pessoas, eu já pensei várias vezes em desistir, né? Quem nunca, né? Sim. E eu acho que hoje, com essa exposição toda que a internet traz para a gente, para nossa família, para o nosso negócio, a cobrança ela é muito maior. A gente se cobra mais, a gente se cobra mais de resultado, a gente se cobra mais de performance, a gente se cobra mais de não tem que dar certo, porque Sim. eu tenho isso, eu tenho aquilo para pagar, eu tenho aquilo para cuidar. E 11 anos nesse mercado, o que me trouxe de resposta, espero que possa ajudar você que está nos ouvindo, é que o relacionamento é o que traz estabilidade. O relacionamento com pessoas, o relacionamento com os seus negócios, você se comprometer com o outro é o que vai trazer estabilidade para a sua vida. Então, foi isso que trouxe para mim, foi a doação, a entrega, ao processo em si, né? A entender a dor da outra pessoa e ver como que eu posso ajudá-la. Foi o que trouxe uma linha tênue na minha vida. E legal. A mensagem que eu quero deixar para quem está ouvindo a gente, mulherada, não desiste não. É difícil, é desafiador, mas toda a profissão vai ter seus desafios. E a parte boa do nosso ramo, do nosso segmento, é justamente sempre estar junto com alguém. A gente nunca se sente só, né? Porque a gente está sempre em contato com outras pessoas. A gente tem um papel muito importante aí na sociedade e eu tenho certeza que a gente tem muito ainda a crescer e agregar nesse mercado. Que legal, show! Então, uma palavra que você falou que me marcou muito aqui foi relacionamento. Muito legal, né? Sensacional. E, para finalizar, Elaine, fala pra gente aí, né, o que você Gente, as meninas passar de mensagem aí para quem ainda está um pouco perdido nesse mercado. O que você pode trazer pra gente? Exatamente, vou mais complementar, né? Que acho que as meninas foram show, assim, tudo que elas disseram, acho que é exatamente isso. O que eu quero, queria, até quando eu aceitei a fazer esse podcast, eu fiquei pensando assim, gente, quantas pessoas que de repente querem mudar, sabe, a vida, e aí quantas mães que estavam na situação que eu estava. Então, o que eu queria falar, ou eu queria ter a oportunidade de falar com essas pessoas, assim, sabe? Olha. Não desiste. Acho que empreender é difícil pra caramba, mas é tão libertador, é tão bom, sabe? Acho que você arruma a energia você tira a energia do sei lá de onde, cara. Então, assim, não desiste. Arquiteta um plano, foi o que eu disse, né? Acho que reserva de emergência, porque quando você tem uma grana guardada e aí você resolve chutar o balde efetivamente, você vai estar mais tranquila, entendeu? Perfeito. Então, assim, pode não entrar cliente nenhum no mês, pode não entrar cliente nenhum 2 meses, mas você tá ali tranquilinha e você vai ficar até mais tranquila para pensar em estratégias para você conseguir ganhar dinheiro, tá? Legal. Então, acho que dicas que eu quero deixar é essa: não desiste, mas arquiteta um plano, não sai como louco. Eu acho que isso não, isso é loucura. Então, arquiteta um plano certinho, e aí manda ver, cara, que vai dar muito certo, assim.
Que show, que legal. Olha, uma palavra que marcou, então, o relato da Elaine foi planejamento. Eu acho que soma muito com o que as meninas falaram, né? Ou seja, você precisa de relacionamento, a maturidade vai te levar ao sucesso, mas sem planejamento você não chega a lugar nenhum. Meu, que podcast! Até eu fiquei impressionado, olha. Que bom. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Agora deixa eu passar a Maravilhoso. palavra para os meninos. André, e aí? Para Oi. finalizar, o que você pode falar para a galera? O que você achou desse podcast? Cara, eu, sem brincadeira, assim, acho que de todos que a gente vai vir a fazer, esse daqui vai ser imbatível, na minha opinião. Realmente foi muito rico de informações, né? A gente acaba, por mais que a gente tenha amizade, a gente acaba sempre descobrindo algo novo, né? Isso é muito legal. Parabéns, Legal. meninas, aí pela força de vocês. Eu acho que isso demonstra caráter, demonstra força, e o que vem na minha cabeça é assim, né? Mulheres, né, que estão ouvindo a gente, assim, não se cobrem tanto no quesito perfeição. Vai lá e faz. Né? Porque às vezes a mulher tem essa questão de se cobrar tanto, né? Porque tem tantos compromissos, tantas coisas para resolver e acaba travando. E, meu, não faz isso, né? Porque vocês acabam se judia, né? Então não faz isso. Sim. E acho que para finalizar, uma frase que não é minha, é de um cara que eu admiro muito, que é o Joel, que tem tudo a ver com o que vocês falaram aí, que o sucesso é treinável. Então, mulheres, vai para cima, porque dá para ter sucesso. Trabalhando certeza. muito, com muita transpiração. Eu não tenho dúvidas que vocês, corretoras de seguros, vão fazer muito mais barulho nesse mercado. Com certeza, com certeza. Agora, para finalizar com chave de ouro, Fredão, a bola é sua, cara. Agora, Que maravilha! a bola é sua. Eu fico muito feliz. Eu fui criado por mulheres, né? Eu fui criado por... Em algum momento tiveram 6 mulheres na minha casa. Assim. Uau! Eu sou um fã. Quando eu conheci a Elaine, eu falei para ela que eu sabia que era uma saia plissada. E no Scarpan, ela achou que eu não ia ser o namorado dela. Eu achei que eu era gay. Ela falou, você vai ser meu melhor amigo. Né? Olha isso! Eu achei que ela era gay. Eu sou fã, cara. Fã. Acho que tem uma inteligência emocional diferenciada, tem um preparo, tem um funcionamento cerebral que é diferente do nosso, né? Não é focal, ele é amplo, ele é sistêmico. Se fala tanto de visão holística, né? De visão sistêmica na gestão das empresas. Quem tem mais visão sistêmica do que uma mulher, né? Quem administra tanto assunto ao mesmo tempo como uma mulher. E eu tive um chefe que falava uma coisa que eu era apaixonado. Ele falava assim, negócios, a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. E eu não vejo ninguém mais capacitado para fazer isso do que as mulheres, em termos de competência, de vida mesmo, né? Então, eu sou um fã. Eu acho que vai ser imbatível também, né, André? Acho que esse não vai dar para competir, não. Vai ser muito legal. Acho que vai gerar identidade com os ouvintes aí, em termos de situações, dificuldades. Não desistam. Eu acho que eu mantenho o otimismo do primeiro. Acho que o mercado vai ser favorável para a gente. E é isso. Vamos trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu ouvi isso a vida inteira e faz muito sentido para quem quer empreender. Gente, só mais uma coisinha, assim, acho que quem estiver ouvindo isso, que é pai, irmão, avô, e de repente tem uma mulher porreta aí precisando, de repente, ouvir, né? De repente é uma coisinha que ela vai ouvir e vai desencadear lá. Então, acho que é bacana também, acho que de indicar esse podcast mesmo, né? Acho que para todas as mulheres aí, que todo mundo que tiver a oportunidade de ouvir, indica aí para essa mulherada, gente. Vamos fazer história, pelo amor de Deus. Vamos disseminar o Boa, conteúdo. boa. E coloca aí onde vocês estão ouvindo, aí na plataforma que vocês estão ouvindo. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam, né? Compartilha aí para a gente poder divulgar, né? Essa ideia para todos, né? Para a gente poder fomentar cada vez mais essa mensagem. Mas, Will, e você? Qual é a tua mensagem final aí? Olha, eu quero finalizar esse podcast com uma mensagem assim que eu posso resumir com uma única palavra: aprendizagem. Eu acho que assim eu aprendi muito com essas mulheres hoje. Se eu já admirava elas, eu admiro muito mais. Então, eu tinha uma visão das mulheres antes do início desse podcast, já era uma visão de reconhecimento, uma visão de entender o quanto elas são resilientes. E olha que isso só reforçou esses conceitos que eu já tinha em mente.
Então, isso para mim foi sensacional, sabe? Eu acho que não adianta, cara, elas vão dominar o mundo, não tem jeito. Vou dominar. Bom, eu quero só reforçar o que o André falou, então lembrando que esse podcast você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no Deezer, no Castbox, então compartilha, como a Elaine comentou, com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir uma mensagem motivadora, precisa ter essa oxigenação na carreira, então encaminhe para o pessoal. E lembrando também, né, que a gente está disponível nas redes sociais, então quem quiser me encontrar lá no Instagram, digita @ildebrando, @ildebrandoj, né? Eu não vou soletrar, porque é muita letra, né? Muito número. Mas vocês me acham. Tá lá no podcast. Ô André, como que eles te acham lá no Instagram? Cara, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, é tudo a mesma coisa. Tudo junto. André Rezende com você. Show. E o Fred? Eu sou achado, encontrado no Instagram como Almeida_Fred ou BME, letra E, tá bom? BMEX_seguros. A gente tá lá também, vai responder qualquer coisa que chegar direct. Vai ser um prazer seguir compartilhando, seguir com parceria, seguir trocando ideias, seguir ouvindo crítica, o que vier, a gente fica feliz da vida. Que legal, maravilha. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Esperamos que esse podcast tenha sido muito produtivo, que essa 1 hora de conteúdo seja realmente algo transformador na vida de vocês. Um abração a todos e até o próximo episódio. Se cuidem. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço.